mais uma edição do Ilustres Fazendários Cearenses. Nós vamos falar hoje sobre um personagem que foi de grande importância para a Secretaria da Fazenda, que foi o José Quito da Costa. Ele foi delegado em Juazeiro do Norte e também diretor de fiscalização do antigo DEFIT, que era Departamento de Fiscalização de Trânsito, e também foi consultor depois de aposentado. E nós vamos conversar aqui com o Pedro Júnior Nunes da Silva, que teve um rápido contato com ele, trabalhando com ele, e vai falar como era o José Quito. Pedro, como foi o seu contato com o José Quito? Quando eu ingressei na Secretaria da Fazenda, como eu falei, eu entrei no período da greve. E o Zé Quito, na época, era delegado de Juazeiro do Norte. E vários colegas entregaram as funções, na época, o Zé Quito foi convidado pela gestão da época para assumir o DEFIT em Fortaleza. Então, eu passei a ter contato com o Zé Quito já no DEFIT. De Juazeiro, eu só conheço as histórias, né? As situações que os colegas comentam e falavam, mas assim, de convívio mesmo, mais direto, foi quando ele chegou no DEFIT. Né? Foi lá no final de 91. Márcia, e como foi o seu contato com o José Quito? Tive um contato muito próximo com o Zé Quito, porque eu era dirigente da divisão de planejamento e suprimento de pessoal. Então, era uma área exatamente fazer os estudos das lotações, dos postos fiscais, das coletorias, na parte central também, né, das unidades de Fortaleza. Então, o Zé Quito, ele era muito atuante nessa questão da lotação, né, de rever os quantitativos de pessoas dos postos. As pessoas precisavam de fazer rodízio constantemente, tinham que ter prazo, tinham que ter critérios, e ele tinha essa preocupação muito grande com esse rodízio, né? E a carência de pessoal era muito grande também na época. E isso era digamos assim, um lençol muito curto para estar se mexendo e trocando pessoas de um lado para outro. Mas ele se preocupava muito com a questão da postura do colega, do comportamento, porque ele era uma pessoa muito, muito correta, o Zé Quito. Então ele primava muito pela essa questão, né, de algumas pessoas que desagregavam o posto, de como tratar isso junto à área de recursos humanos, como fazer com que essa pessoa se harmonizasse, né, ou no posto, ou saindo do posto, ou mesmo assim lotando em outra área. Então ele tinha essa preocupação muito grande também com as pessoas e com o resultado dos postos. Pedro, como era o José Quito como servidor fazendário e como pessoa? O meu primeiro contato com o Zé Quito foi no curso de formação de agente arrecadador. Ele já como diretor do DEFIT, então ele ia fazer a abertura dos cursos e foi a primeira oportunidade que a gente teve aquele contato ali com ele. E de imediato, assim, eu me afeiçoei muito a ele, porque o biotipo dele lembrava muito meu pai. Apesar de eu ser assim, gordinho, baixinho, que eu puxei a minha mãe, mas meu pai tinha o biotipo do Zé Quito. Então, que dali já houve assim, uma aproximação natural, né? E o Zé Quito, ele, como a Márcia falou, ele é uma pessoa de muita retidão, certo? E muitas vezes, por ele ter essa retidão, ele exigia essa retidão das pessoas, e alguns achavam que ele era truculento. Não, o Zé Quito não era truculento, pelo contrário, ele queria que as pessoas tivessem um comportamento correto dentro da instituição, como servidor, como ser humano, é isso que ele queria. Então o Zé Quito, ele era uma pessoa assim, que cobrava, né? Ele sempre estava cobrando, era bem assessorado na época, ele tinha na assessoria dele o Wilson Teixeira, tinha o Evandro Pinheiro, né? E os demais supervisores de campo. Então ele fazia com que a coisa procurasse acontecer. Ele tinha ainda também o Paixão e o Vale Massa de Planfit, que fazia parte do DEFIT,
Então o Zé Quito, ele tinha, né, esse comportamento assim, de uma pessoa muito séria, muito correta. Esse é o meu desenho, o desenho que eu tenho da pessoa do Zé Quito, tanto como profissional como ser humano. A gente tomou conhecimento das situações de convivência familiar, de umas situações muito complicadas que você não imaginava que ele passava por aquela situação. Só veio saber depois, né? Depois ele veio saber. E por isso eu particularmente, eu passei a admirá-lo mais ainda, da forma como ele conduzia a situação pessoal e a situação profissional. Depois que ele se aposentou, ele se tornou consultor. Você ainda teve contato com ele nessa época que ele era consultor? Sim, tive muitos contatos, porque ele sempre estava lá buscando algum processo, alguma coisa, alguma informação de interesse da sua carteira de clientes. Então ele estava conosco, assim, eu não vou dizer semanalmente, mas ele, pelo menos uma vez por mês, ele estava lá conversando com a gente, e sempre muito cordial, muito respeitador, né? Ele nunca chegou lá pra gente e disse, é porque eu sou o Zé Quito, eu fui diretor, não. Ele nunca chegou com essa postura. Ele sempre chegou como uma pessoa que estava ali para obter informação, ou para informação, não era informação privilegiada, era mais informação procedimental, de legislação, alguma coisa dessa natureza. Às vezes, levando alguns questionamentos, né, de alguma fiscalização que o estudante dele estivesse sofrendo, mas sempre de forma muito cortês e muito assim, do ponto de vista assim, que não sem ser autoritário, não, de maneira nenhuma. Para a época, foi fundamental o Zé Quito estar à frente do Departamento de Fiscalização de Trânsito, não é isso? Olha, eu não sei dizer ao certo se... O que eu imagino? O Zé Quito ele foi levado para lá pela mesma razão que eu fui levado para o Brejo Santo. Porque sob a gestão do Juazeiro, da delegacia de Juazeiro, tinha 8 postos fiscais. Você tinha ali o Campos Sales, você tinha a Batateira, você tinha o Penaforte, você tinha o Jati, você tinha o Monte Alegre e tinha o Ipalmirim. Então, era quase que a metade dos postos fiscais do Ceará estava sob a gestão lá do Juazeiro do Norte, onde o Zé Quito era o delegado. Então, eu imagino que por essa vivência dele com os postos fiscais, foi o que autorizou ele a ser convidado para ir comandar o DEFIT. E eu acho que a escolha foi correta, porque realmente levou alguém que já vivenciava, que já sabia como é que a coisa funcionava. Então, levar a forma de trabalho dele para os outros postos não tinha dificuldade nenhuma. Até porque as pessoas já conheciam, já sabiam como era o trabalho do Zé Quito. Nós finalizamos aqui mais uma edição do Ilustres Fazendários Cearenses, quando conversamos com Pedro Júnior e Márcia Ximenes sobre o servidor fazendário que foi o José Quito da Costa. Nós temos hoje aqui conosco Francisco Paixão Bezerra Cordeiro. E a primeira pergunta é: Paixão, como foi o seu contato com o José Quito? Muito bem. Primeiro eu quero aqui saudar a todos, com muita alegria no meu coração de poder voltar a ter esse convívio com a nossa querida Cefaz, Secretaria da Fazenda. Já estou há 22 anos aposentado, e então chegar aqui, retornar aqui e falar sobre os momentos maravilhosos que tivemos aqui na Fazenda, para mim, é um grande privilégio, Gerson. Então, muito obrigado, meu querido também Newton Mourão, que nos convidou para estar aqui com vocês. Bom, na época em que eu conheci o Zé Quito, já o conhecia de nome como sendo um dos delegados da Fazenda, né? E por ocasião de um momento em que ocorreu na Secretaria da Fazenda algumas necessidades para que a administração pudesse se firmar bem, o nosso DEFIT, que era um departamento que tinha sido montado há pouco tempo, né, teve a oportunidade de receber o nosso querido José Quito, vindo da delegacia de Juazeiro,
para o DEFIT. E nessa época eu já estava no DEFIT desde o seu princípio, como o diretor da Diplanfit, que era a diretoria, a divisão, aliás, uma divisão, né, de planejamento e controle da fiscalização no trânsito de mercadorias. Então, conheci mais de perto, trabalhando com ele, José Quito, né, aquele homem calado, muito quieto, porém um homem muito disposto, muito respeitador, um homem que, na verdade, ele trouxe muita coisa boa para dentro do nosso DEFIT. O DEFIT sempre teve diretores maravilhosos, homens altamente corretos e homens trabalhadores. E o Zé Quito foi um que chegou, trouxe uma moralização muito boa para dentro do departamento, né? E foi esse tempo que eu tive essa oportunidade de conhecê-lo, de trabalhar com ele e de ser até íntimo com ele e da família também, né? Com o nosso querido Zé Quito. Foi assim que eu o conheci. E na sua vigência com ele, no seu trabalho com ele, como ele era como servidor fazendário e como pessoa? Ou ele juntava tudo, era uma coisa só? Não, ele tinha sua vida particular, né? Ele tinha seus momentos fora, extra fazenda, principalmente com família, alguns problemas que ele teve, inclusive com um amigo íntimo. Cheguei até a ir para a casa dele algumas vezes para aconselhamento, até aconselhamento como um homem de Deus, como um cristão. Mas na fazenda ele sempre foi um homem muito justo, muito correto nos seus trabalhos, né? Na forma como ele conduzia o departamento, conduzia realmente com muita moral, com muita fidelidade às normas fazendárias. Como ele era à frente do DEFIT, e visto que ele tinha uma excelente equipe de assessores. Sim, a equipe que compunha lá ao DEFIT era uma equipe primorosa. Aquela turma que chegou logo após a criação do DEFIT, eu acho que a turma foi de 90, se eu não me engano, foi? Em 90, por aí, teve uma turma que chegou, que foi oriunda do concurso, e era uma turma Paulo Rossano, Liduíno, foram pessoas que vieram e compuseram o Transmercadoria, uma equipe grande. Foi quando vieram as mulheres trabalhar, né? As mulheres vieram para dentro do DEFIT, que a gente só tinha homens, né? Espalhados nesses postos fiscais. E então era uma equipe excelente, uma equipe primorosa, que até hoje, né, a gente está pensando, puxa, eu não quero depreciar os que vieram depois, mas aquela turma era uma turma maravilhosa, uma turma excelente, muito, muito perseverante, e que era o trabalho de trânsito. Você sabe, o trabalho de trânsito é um trabalho praticamente quase que vou comparar aqui com as Forças Armadas, digamos assim, é um trabalho de infantaria, é um trabalho que está lá na frente de combate, né? Fazendo os primeiros contatos, né? Com a mercadoria que está ainda na sua circulação. Então, requer muito dessas pessoas, né? E um diretor de departamento como o Zé Quito tinha que ter muito tato para trabalhar com esse povo, né? Que estava a maioria distante dos seus olhos. Isso não é fácil. E essa equipe eu aplaudo. Uma equipe maravilhosa. Os supervisores fiscais, as volantes que trabalhavam, o pessoal que vivia dentro dos postos fiscais, que sempre estava indo naqueles ônibus, eles viajavam, né? O pessoal da polícia ia junto e tudo para fazer a segurança dos postos. Era uma equipe, um time de primeira qualidade. Bem, nós finalizamos aqui esse recorte sobre o José Quito da Costa. Entrevistamos Francisco Paixão Bezerra Cordeiro, que nos deu uma amostra do que foi esse servidor fazendário. Então, nosso muito obrigado à presença do Paixão, muito esclarecedor a respeito do José Quito. Muito obrigado, Paixão. Eu que agradeço. Estamos agora aqui com Márcia Ximenes, presidente da AFEC, e para falar
sobre José Quito, uma continuação do que nós estamos fazendo, entrevistando. Estamos com João Marcos Maia, que vai dar o seu depoimento sobre José Quito da Costa. João, como foi o seu contato, a sua convivência com José Quito da Costa? Olha, nós tivemos o privilégio de conhecer grandes fazendários. E eu considero e reputo o Zé Quito como um dos grandes profissionais que a Secretaria da Fazenda já teve em seus quadros. O Zé Quito, além de ser um ser humano muito valoroso, porque era uma pessoa muito família, muito dedicado, era um fazendário de marca maior. Eu fiquei realmente muito impactado pelo comportamento do José Quito, e eu tive vários momentos assim muito interessantes com ele. E esse companheiro, esse grande companheiro, dedicou toda a sua vida à Secretaria da Fazenda. De coração, era corpo, alma e espírito, eu diria. E na época que nós estávamos no interior do estado, eu como delegado da Fazenda de Iguatu, ele como delegado da Fazenda do Juazeiro do Norte, eu tive assim, bastante experiência e era uma pessoa muito solidária, a gente compartilhava nossos veículos, ele vinha do Juazeiro, me pegava lá na cidade do Icó e vínhamos para Fortaleza. E na volta era do mesmo jeito. Eu ficava no Icó e do Icó eu ia para o Iguatu e ele ia para Juazeiro do Norte. O Zé Quito era uma pessoa que cumpria o papel dele, a missão dele, sem medos. Mas, ao mesmo tempo, era uma pessoa muito amiga, muito, às vezes, até cômico. Uma vez o secretário da Fazenda chegou, foram inaugurar o posto fiscal lá do Pena Forte, e estava tendo um problema lá. Alguma coisa lá não estava ipsilite como ele havia pensado, planejado, com o secretário, na época, o Fred Carvalho. E aí o Fred chegou reclamando, ele olhou para o secretário e disse: secretário, o senhor já imaginou que bateria a gente só bota a solução e dá problema? Imagina um posto desse. Então, é impossível não ter uma construção nova, numa inauguração nova, não ter um probleminha. Isso não vale nada. Então ele tinha essas sacadas, era muito alegre. E também muitos episódios assim de grande valor. Quando eu viajei com ele para a Argentina, para Buenos Aires, e lá em Buenos Aires tinha um representante de uma indústria, na época que nós implantamos o selo fiscal de autenticidade e o selo fiscal de trânsito, um representante da indústria começou a chamar a gente de pau de arara. E o Zé Quito zangou-se, e o carioca era muito brincalhão, mas ele não gostava de determinada brincadeira, ele brincava com todo mundo. Além disso, era realmente muito solidário, muito solidário. Nessa época que eu estava no Iguatu, fui ameaçado de morte, e ele, ao tomar conhecimento, ele começou a me dar dicas. Fiquei impressionado como ele é um camarada humano, parceiro, entendeu? Preocupado com minha vida, preocupado comigo, me dando dicas de como me defender. Então aquilo realmente me impressionou bastante. Ao mesmo tempo, era um homem inovador. Essa viagem para Buenos Aires, ela visava exatamente a gente implantar os postos de fronteira e controlar via sistema com todas as passagens de mercadoria no posto de fronteira. Então o Zé Quito era essa figura de ser companheiro, ser amigo, um pai de família muito respeitoso e ao mesmo tempo protetor da mulher, dos filhos. Era realmente uma pessoa de encher o coração da gente de orgulho pelo grande homem, o grande ser que ele era, e muito preocupado. Era o ponto que eu observava nele. Ele era muito tenso, ele era muito ansioso e muito preocupado mesmo, com tudo. Dado uma missão para ele, meu amigo, cumpria, não tinha nem perigo dele não cumprir a missão que lhe era confiada. Então, só me encheu de orgulho, só me encheu de vaidade por ter sido esse companheirozão e ter esse companheirozão que era o Zé Quito. Além de quando vocês eram delegados, quando ele passou a ficar no comando
do departamento, do DEFIT, Departamento de Fiscalização de Trânsito. Você continuou esse contato com ele? Sim, porque quando ele saiu do Juazeiro para assumir o DEFIT, o secretário Lima Matos me trouxe do Iguatu para assumir o DEFISE. A fiscalização era uma só. Quando o doutor Matos separou fiscalização de trânsito e fiscalização de empresa, me colocou na fiscalização de empresa e botou o Zé Quito na fiscalização de trânsito. E a nossa amizade se fortaleceu ainda mais. Essa parceria que nós já tínhamos era realmente de encher o coração, porque era um homem muito honesto, muito íntegro, muito correto. Você não viu o Zé Quito tergiversando com nada. O Zé Quito não era homem de ter duas palavras. Se ele tivesse que lhe dizer alguma verdade, ainda que ele lhe maltratasse a verdade que ele ia dizer, ele dizia olhando nos seus olhos. Então isso caracteriza um homem de muito caráter. E por isso a razão, porque eu me dava muito com ele comigo. Ele também muito religioso, eu também um homem crente, Jesus Cristo, então a gente se dava muito bem. Massa, e o seu contato com ele foi na época do DEFIT também? Foi, na época do DEFIT, quando ele assumiu o DEFIT, nós estávamos na área de recursos humanos, né? Tinha sido recém-criada, e João Marcos levantou aí uma questão muito interessante, a questão do lado humano dele, né? E naquela época, quando houve a separação das duas fiscalizações, os problemas do trânsito reacenderam, né? Ficou mais claro para a instituição a questão dos fazendários lá no posto, a questão do alcoolismo, problemas sérios, muitos, né, que aí isso daí já veio uma preocupação com a área de recursos humanos para como trabalhar essa questão da forma como os colegas trabalhavam lá no posto fiscal. Isso era uma preocupação muito do Zé Quito, de resgate do colega naquelas situações. E outras preocupações que ele tinha também, não só isso, a questão de modernizar a fiscalização de trânsito, ele já tinha essa preocupação. Então, foi ressaltado o trânsito exatamente nesse momento que ele assume o DEFIT, tentando resolver esses problemas que ficavam um tanto abafados, porque era uma fiscalização só, né? E quando passou, realmente foi muito importante ele ser o primeiro assumiu a diretoria de fiscalização de trânsito. João, na época que a fiscalização teve essa separação, fiscalização de trânsito e fiscalização de empresa, o Zé Quito ele estava à frente dessas duas pastas ou ele ficou só mesmo do trânsito? Não, ele ficou só no trânsito, porque essa pasta, quando ainda contemplava as duas funções de trânsito e de empresa, o diretor era o Leocádio. E na época que o Leocádio sofreu aquele atentado contra a vida dele, terminou que ele ficou só com o trânsito, porque em seguida foi feita a separação, e eu assumi a fiscalização de empresa e o Leocádio ficou no trânsito por pouco tempo, porque em seguida ele foi embora para Roraima e o Zé Quito é quem assumiu de fato e implantou o trânsito. E a Márcia tocou num ponto em que, quando a nossa geração assumiu a Secretaria da Fazenda, nós herdamos muitos problemas, tá certo? E a Fazenda foi paulatinamente se modernizando, né? Você segregando melhor as funções, caminhando célere na direção da modernização, da informatização, do uso de tecnologias, uma presença mais marcante e assídua nas principais vias do Estado, nas principais ruas, onde se davam maiores práticas. Então, o Zé Quito era essa figura muito dinâmica e que ele acompanhava de perto, ele fazia questão de estar em loco resolvendo os problemas. Então, era essa pessoa que, ao mesmo tempo que era extremamente zeloso, era extremamente humano, né? E ele acompanhava para e passo os problemas de toda a ordem. Ele não era aquele de ficar só no gabinete sentado e ouvir. Ele era homem de campo. Ele ia para cima, ele ia resolver as questões, tá certo? Ele não parava, acho que todo dia ele ia para o interior visitar esses postos, todo dia.
Além do mais, a questão das volantes, né, João Marcos? É. Que ele entrava realmente, ele participava das volantes, a distribuição das volantes. Final de semana, ele fazia essas verificações em volante. Ele mesmo, diretor, ele ainda ia pedia final de semana algumas volantes quando ele tinha suspeita de alguma sonegação em locais específicos. Ele mesmo fazia parte dessas verificações, dessas fiscalizações. Então ele é um homem que fez a diferença, né? Fez a diferença, ele marcou a época dele com essa grande transformação da fiscalização de trânsito, que era uma fiscalização, digamos assim, muito artesanal e com a colocação de tecnologia, de sistemas, como o sistema de controle de fronteira, passou a permitir que a gente fizesse um trabalho com a equipe de inteligência do trânsito, que formou grandes profissionais na gestão do Zé Quito, Pedro Júnior e tantos outros, Serginho e vários outros colegas nossos, que nasceram aí dessa escola. Já a fiscalização de empresa também deu um grande salto, porque aí o meu tempo era dedicado exclusivamente à modernização da fiscalização de empresa. Eu já naquela época queria que cada fiscal tivesse seu laptop, eu não queria mais fiscal fazendo trabalho na mão. Tinha que ser tudo com base na vida das empresas. E nós passamos a exigir trabalhos de fiscalização com profundidade. Já saía com um diagnóstico do DEFIS. A empresa, quando eu mandava fiscalizar, eu já sabia os indicadores de desempenho fiscal. Então, praticamente, eu já sabia onde que aquele contribuinte estava sonegando e qual a estratégia dele de sonegação. Mas a Fazenda evoluiu muito, avançou muito, e nesse processo a arrecadação também avançou muito. Ou seja, a nossa, eu diria para vocês que a nossa experiência e a nossa geração teve a oportunidade de sair de um modelo analógico de organização para um modelo informatizado, modelo digital. E nesse sentido a Fazenda vem a passos largos avançando e evoluindo muito. E com os concursos novos que aconteceram, entrou muita gente talentosa, muita gente preparada, muita gente qualificada, e a Fazenda só tem dado bons resultados. Está aí o exemplo de hoje, mas isso começou da geração de 80 para cá. Eu, pelo menos, que eu lembre, porque eu entrei em 81, foi o meu primeiro ano. Até a presença, né, da mulher no posto fiscal, nas volantes, né, João Marcos? Isso também veio, digamos, melhorar, humanizar, né, a fiscalização de trânsito. O primeiro concurso que eu participei, Marcinha, em parceria com o RH da Fazenda, entraram várias mulheres. Foi feito, a gente botou esse pessoal, tudinho foi de trânsito. Sandra Machado, a Liana, todas as mulheres do concurso. Marcinha Ramos Transporte, tudo dos postos fiscais de fronteira, para elas aprenderem o que é fiscalização, aprenderem o que é fazenda. E isso teve um impacto enorme no ambiente de fiscalização de trânsito, em especial nos postos de fronteira, que eram ambientes, por conta da presença dos caminhoneiros, muito frequentados por mulheres, que eu chamaria aqui de mulheres da vida livre, que era como se chamava antigamente. Então, era um ambiente não muito adequado para a presença das mulheres. Mas com a chegada das fazendárias, houve um saneamento nessas áreas e com a chegada também da polícia, que a gente solicitou a presença de policiais. A Fazenda, meus amigos, evoluiu muito. Mas por conta de terem grandes profissionais da geração de 80 e das gerações anteriores. Nós tivemos grandes profissionais que, se eu fosse nominar aqui, seria até injusto, porque a gente ia esquecer o nome de alguns colegas que carregavam a Secretaria da Fazenda nas costas. E isso aconteceu também com a nossa geração, né? Aqueles colegas que carregavam a Fazenda e dedicavam tempo integral, muitas das vezes, sacrificando a própria família. Então, nós agradecemos ao Estado do Ceará que temos hoje, à Secretaria da Fazenda que temos hoje, a um trabalho pesado, árduo dessas gerações,
onde o Zé Crito era um ícone nesse processo inicial da década de 80 que impulsionou a Secretaria da Fazenda. João, você teve muito contato com o Zé Quito como profissional. Agora, além desse contato profissional, você teve o contato também de amizade fora da Fazenda? Sim, a gente, de vez em quando, a gente se encontrava. Eu fui algumas vezes na casa dele, na residência dele, aí conheci a esposa dele, os filhos dele, e ele me apresentou. Ele era um homem, tinha uma presença de espírito enorme, mas era um homem muito religioso. Interessante os valores cristãos do Zé Quito. O Zé Quito era muito religioso. E a família dele também, tá certo? Como eu também tenho uma formação religiosa muito sólida, a gente, ele era um católico fervoroso e eu um evangélico fervoroso, mas a gente se dava hiper bem. Nossas crenças, elas se completavam. Ou seja, era muito prazeroso ter a amizade do Zé Quito, conviver com o Zé Quito e ter aquele grande companheiro, aquele grande profissional trabalhando ao lado da gente, compartilhando as experiências, porque ele tinha um pouco mais de experiência do que nós. Ele era da geração anterior à nossa, da geração de 80, de 81. E isso era muito bom, porque ele trazia todo o know-how, toda a expertise, tá certo? De fazer um trabalho de cobrança de tributo mais pesado, tanto que ele não se apavorava, porque era difícil cobrar imposto naquela época. Eu passei 3 anos andando com guarda-costas. O Leocádio levou 2 tiros na porta da Secretaria da Fazenda. A geração do Zé Quito ainda foi da época que fiscalizava com fuzil Papa Amarelo. Do lado. Famoso Papa Amarelo. Fuzil Papa Amarelo, tá certo? E muitos colegas nossos cobravam em lombo de cavalo, montado em cavalo, ia cobrar imposto no interior do estado. Então, essa trajetória da Cefaz evolutiva, em que a sociedade se beneficiou e muito, muito. O estado do Ceará hoje é respeitado no país todo como tendo quadros da melhor excelência, da melhor qualidade. E ser uma organização moderna, tá certo? Então isso é muito bom. Isso é muito proveitoso. E esse relacionamento pessoal com o Zé Quito era muito gostoso, porque mesmo nos eventos da Secretaria da Fazenda, a gente estava sempre junto. Nas viagens, fiz inúmeras viagens, sempre junto com o Zé Quito, e acompanhando o Zé Quito e vendo o quanto ele era uma pessoa de caráter, era um amigo, como ele era grato ao Estado do Ceará, à Secretaria da Fazenda, e como ele era comprometido. Eu diria para vocês que ele era capaz de entregar a própria vida, cumprindo a missão dele de cobrar tributos. Então, o Zé Quito, para mim, foi um grande referencial, é um grande referencial, e faz parte da história da Secretaria da Fazenda com todos os números. Nós encerramos aqui a participação de João Marcos Maia, falando sobre esse servidor que é enaltecido por todos os outros que nós conversamos para falar da vida dele. Agradecemos aqui a participação da Márcia Ximenes, presidente da AFEC. E João, muito obrigado pelo seu depoimento desse servidor valoroso que teve a Secretaria da Fazenda. Muito obrigado, João. Eu é que agradeço e para mim é muito prazeroso rememorizar a história da nossa instituição, porque é a nossa vida, né? É a nossa vida. Nós fizemos parte dela e ela da gente. Aliás, eu acho que ela faz mais parte da gente do que a gente dela, porque eu respiro a Secretaria da Fazenda ainda hoje, mesmo não ocupando função. Eu estou preocupado em aumentar o nível de arrecadação, de autodeflação e de não permitir que vá para a dívida ativa e vire valores que não tem liquidez. Ainda ontem eu estava conversando com o Zé Carlos e com o próprio Jorge, que são os atuais diretores de arrecadação e auditoria da Secretaria da Fazenda. E a nossa geração ainda tem muito para oferecer à Secretaria da Fazenda. E eu realmente vivo essa instituição de coração. Só informando a quem está assistindo aqui
é que o João Marcos, ele passou por vários cargos na Cefaz, inclusive como secretário da Fazenda. Vamos pontuar isso aqui, que ele já exerceu o cargo de secretário da Fazenda. Muito obrigado. Por 3 vezes. Né? Por 3 vezes.